Transparência Partidária surgiu por um diagnóstico de um grupo que envolve cientistas políticos, operadores do direito, não só advogados, mas também membros do Ministério Público, membros de defensorias públicas, além de jornalistas e profissionais liberais de diversos campos de atuação e também de variado matiz ideológico. E em algum momento esse grupo percebeu que as últimas discussões que o Brasil vem empreendendo sobre reforma política têm olhado com bastante atenção a questão do sistema eleitoral e do sistema de financiamento de campanhas, mas com menos atenção, para não dizer que tem estado ausente do debate, a temática referente aos partidos políticos, a legislação partidária propriamente dita. Então, nós tratamos de realizar, num primeiro momento, uma série de diagnósticos a respeito da realidade dos partidos e decidimos empreender essa iniciativa orientada pelos resultados desses levantamentos que apontaram um déficit dos partidos políticos brasileiros, especialmente em 4 eixos. Então, em primeiro lugar, a transparência propriamente dita, das contas e dos processos internos. Em segundo lugar, a questão da renovação, da oxigenação dos partidos, dos quadros de liderança partidária. Em terceiro lugar, a questão da integridade, então mecanismos de prevenção a ilegalidades e de compliance, de conformidade, como se diz. E, por fim, a questão da equidade, ou seja, a distribuição de poder e de recursos de maneira mais justa, mais equitativa no interior dos partidos políticos. E, nesse sentido, o movimento se propõe a alterar a legislação partidária para que os partidos brasileiros sejam realmente mais abertos à sociedade, mais permeáveis às demandas da sociedade, mais transparentes e mais íntegros também. Nós defendemos uma plataforma que preveja mecanismos de maior transparência, ou como, por exemplo, a publicação obrigatória dos partidos e em tempo real de sua contabilidade na internet, o que não ocorre hoje, que favoreça também a renovação, limitando o tempo de mandato do dirigente, por exemplo, que obrigue a submissão dos partidos a auditorias externas de tempos em tempos, ou que também preveja a instituição de comissões de ética independentes. São medidas nesse sentido que também devem, claro, ser colocadas para o debate público. Transparência Partidária não tem uma posição rígida e inflexível com relação a essas propostas que estão colocadas pelo movimento para debate, mas entendemos que sim, é cada vez mais evidente que para mudar a política nós precisamos mudar os partidos. Enquanto nós não mudarmos a legislação partidária, a política dificilmente mudará no Brasil. Na verdade, o nosso relacionamento com os partidos é muito reativo. Houve alguns que realmente procuraram o movimento, mas, no entanto, não apresentaram nenhuma proposta ou não realizaram nenhum movimento mais concreto, mais significativo com relação à alteração das suas práticas, das suas dinâmicas internas. Então, o Movimento Transparência Partidária realizou, até em março do ano passado, um levantamento que nós chamamos de ranking da transparência partidária, analisando a disponibilidade de informação de interesse público nas páginas de internet dos 35 partidos. E no lançamento do resultado desse trabalho, alguns partidos compareceram, expressaram ali um compromisso, um desejo de avançar nesse sentido da transparência, mas a próxima edição do levantamento, que pretendemos fazer no ano que vem, é que vai dizer se de fato
houve avanço nesse sentido. Entendo que, pouco a pouco, a opinião pública e a sociedade brasileira em geral estão se convencendo da relevância de tratar dessa questão. Porque quando nós iniciamos o Transparência Partidária, era muito frequente mensagens nas nossas redes sociais do tipo: por que vocês estão perdendo tempo com os partidos políticos? Os partidos políticos não servem para nada, tem de acabar com todos os partidos, eles só servem para roubar o povo. O que nós dizemos, com bastante ênfase, é que os partidos políticos nada mais são do que uma associação de indivíduos que decidiu em algum momento incidir politicamente. Nós podemos mudar a nomenclatura, podemos chamá-los de movimentos, muitos inclusive têm buscado retirar a palavra partido das suas denominações, mas ao fim e ao cabo, qualquer movimento, qualquer associação pode em algum momento passar a padecer de todos esses problemas que nós vemos hoje ocorrendo nos partidos, de falta de transparência, de ilegalidades. Inclusive, esse tipo de questão não é exclusividade dos partidos, ocorre concentração de poder e desvios de conduta em diversas outras instituições, nas empresas, nas igrejas, nas universidades, enfim. Muitos movimentos têm surgido nos últimos tempos também buscando incidir politicamente e nada garante que em algum momento esses movimentos não possam se tornar também redutos de distorções que hoje acometem o sistema partidário, se não for adotada por esses grupos uma série de providências no sentido de se tornarem transparentes, abertos à renovação, democráticos internamente. Então, eu entendo que pouco a pouco a sociedade brasileira tem tomado consciência da relevância de se exigir, de fato, que os partidos caminhem nessa direção, porque eles são mesmo esse intermediário entre a sociedade e o poder político. Os partidos hoje monopolizam a representação política no Brasil e é bom que exista partidos políticos, eles coordenam o processo decisório, seria muito mais difícil reformar o que precisa ser reformado no Brasil se não houvesse partidos políticos, né? Hoje nós temos aí pouco mais de 20 partidos representados no Congresso Nacional e mesmo assim é um número bastante expressivo, né? O Brasil tem a maior quantidade de partidos efetivos do mundo e se não houvesse os partidos, a negociação teria de ser feita com cada um dos 513 deputados e 81 senadores, certamente demoraria muito mais, seria muito mais complexo. E não houvesse partidos, naturalmente também alguns grupos de parlamentares se reuniriam naturalmente e acabaria se conformando ali alguma estrutura parecida com essa que nós temos. Então, o que eu costumo dizer é que os partidos são uma realidade inevitável, né? Então, é importante caminhar para que nós tenhamos partidos mais abertos, transparentes, íntegros e equitativos na distribuição dos seus recursos e do poder interno que eles detêm. Nós temos movimentos como o Agora, o Acredito, o Renova, enfim, Brasil 21, uma série de iniciativas que estão lançando candidaturas pulverizadas em diferentes partidos, alguns mais receptivos, outros menos a esse tipo de iniciativa. Temos as chamadas candidaturas coletivas, hoje também se apresentando como uma inovação na forma da representação, e é saudável que isso ocorra dessa forma, mas pelas razões que eu expus anteriormente, entendo que essa associação de indivíduos que buscam, de alguma maneira,
influenciar a política de acordo com uma visão ideológica própria desses grupos, irá se manter. E isso não guarda tanta diferença assim em relação aos partidos que temos ou deveríamos ter, né? Então, a questão da nomenclatura pouco importa. O que realmente nos parece fundamental é criar condições para que nós tenhamos grupos ou associações ou instituições que sejam realmente permeáveis às demandas da sociedade, sensíveis a essas demandas, que criem espaço para a renovação, para a oxigenação do poder. Com relação à candidatura independente, de fato, o Brasil é uma das poucas grandes democracias do mundo que não adota esse tipo de expediente. Seria eventualmente interessante, talvez se convertesse a candidatura independente num mecanismo de competição saudável para os partidos políticos se aprimorarem nesse caminho, nessa trilha que nós defendemos. Ao examinar como os partidos se apresentam na internet, quando desenvolvemos o ranking da transparência partidária, foi analisá-los a partir de 4 perspectivas básicas. Então, em primeiro lugar, se o partido disponibilizava informações sobre a sua vida financeira, contábil e financeira. Em segundo lugar, se ele disponibilizava informações sobre a sua presença no país. Então, onde o partido existe, se está definitivamente constituído, se são comissões provisórias, porque as chamadas comissões provisórias permitem uma ascendência muito direta das cúpulas de direção partidária naquela localidade, diminuindo muito a democracia interna dos partidos. Esse é um grave problema. Nós temos, de acordo com a Procuradoria-Geral da República, 75% das instituições partidárias distribuídas pelo Brasil nesse formato de comissões provisórias. A Justiça Eleitoral já tentou limitar a duração desse tipo de mecanismo, mas infelizmente ele ainda permanece em larga medida. E também analisamos como se dá a gestão dos recursos humanos dentro dos partidos políticos, se há informações a respeito de quem compõe o partido, se há informações sobre os salários desses dirigentes, qual o modo de ascensão dessas pessoas dentro da estrutura partidária, e aí, por fim, a questão desses procedimentos internos, quais os procedimentos de escolha, de seleção, de tomada de decisão dentro dos partidos. Então, esse tipo de análise mais objetiva e procedimental nos parece mais adequado para uma organização como Transparência Partidária, deixando para o eleitor, para o cidadão, a análise mais substantiva a respeito da plataforma de cada partido. Isso nos parece ser a missão ou a atribuição de cada eleitor. Ao contrário, entendo que o financiamento público exige como contrapartida absoluta transparência. Trata-se de dinheiro público. Na média, mais de 90% das receitas de que os partidos dispuseram no ano passado advieram de recursos públicos. Portanto, a contrapartida básica é transparência absoluta em relação a esses recursos, o que infelizmente ainda não ocorre hoje. Nós começamos a abrir a caixa preta dos partidos depois que o Transparência Partidária obteve, após um ano de intensa mobilização junto à Justiça Eleitoral, a abertura do sistema de prestação de contas anuais em formato de dados abertos, o que nos permite agora começar a compreender a realidade das contas dos partidos. Existe uma discussão jurídica a esse respeito.
prevalece ainda, infelizmente, o entendimento de que os partidos não são alcançados pela Lei de Acesso à Informação. Nós defendemos que haja uma alteração legislativa também nesse sentido, para deixar muito claro que, em função do recebimento maciço de recursos públicos, que ao fim e ao cabo sustentam os partidos, é necessário que eles também se submetam à Lei de Acesso à Informação, porque a função que os partidos desempenham é talvez a função pública mais relevante numa república, numa democracia representativa, que é justamente fazer essa mediação entre a sociedade e o poder político. Essa lei, ela pode